Olá, turma, tudo bem? Bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o direito urbanístico. Falaremos agora dos princípios específicos do direito urbanístico. Mas, em primeiro lugar, turma, é necessário fazermos breves comentários sobre o conceito de princípio. Conceito esse que vem sofrendo uma série de alterações até certo ponto radicais, tá? Do que vem a ser princípio. Princípio, turma, antigamente ou há algum tempo tinha uma função meramente integradora, isto é, servia era um mecanismo para suprimir lacunas. Conceito esse, entendimento esse que está previsto lá no artigo 4º da LINDB. Artigo 4º da LINDB. Entretanto, turma, atualmente, essa função, tá? Essa natureza do princípio mudou. O princípio hoje, turma, é visto, tá, como uma norma jurídica. Hoje os princípios são vistos como uma própria norma jurídica, que possui imperatividade e expressando um dever ser que impõe uma conduta ou uma abstenção à sociedade, instituindo, inclusive, turma, valores esses que servirão para interpretar e para aplicar o próprio direito. Então vejam como houve uma mudança do conceito de princípio. O princípio servia tão somente para suprir lacunas, de acordo com o que está previsto lá, no próprio artigo 4º da LINDB. Atualmente, tá, o princípio deixou de ter essa função meramente integradora inclusive, para servir como uma própria norma jurídica. Porque a partir do princípio nós conseguimos, tá, interpretar e aplicar o próprio direito. Tá? Então, atualmente, princípio é tido como uma fonte formal do direito. Tranquilo? Então, atualmente, o princípio deixou de ter aquela função meramente integradora para ser considerado como fonte formal do próprio direito. Tranquilo? Show de bola. Vamos falar agora, turma, dos princípios específicos do direito urbanístico, que são 5. Primeiro, princípio das funções sociais da cidade. Princípio da função social da propriedade. Princípio da coesão dinâmica. Princípio da justa distribuição dos benefícios ônus. E princípios do planejamento. Vamos falar rapidamente de cada um. Primeiro princípio, turma. Princípio da função social da cidade. O que vem a ser isso aí? O que vocês acham que vem a ser isso aí? O que vem a ser esse princípio? Comentamos aulas passadas já, da função social da cidade. Então, para esse princípio, turma, princípio das funções sociais da cidade, tá? Ele pretende atender para esse princípio, o direito urbanístico pretende atender às necessidades da sociedade por meio de ações que são estabelecidas no próprio plano diretor, regulando a utilização das áreas públicas, envolvendo as questões de moradia, as questões sanitárias, de meio ambiente. Tranquilo? Então, repetindo, recapitulando, princípio das funções sociais da cidade. Para esse princípio, o direito urbanístico servirá para atender às necessidades da sociedade por meio de ações pré-estabelecidas no plano diretor, regulando a utilização dos solos, das áreas públicas, as questões sanitárias e de moradia e as questões do meio ambiente. Em suma, turma,
Esse princípio, o princípio das funções sociais da cidade, ele representa, em síntese, a supremacia do direito urbanístico. Tá? Então, o direito urbanístico, para esse princípio, de acordo com esse princípio aqui, nós encontramos demonstra a supremacia do direito urbanístico. Tá? Encontramos lá no artigo 182 do nosso Código, da nossa Constituição Federal. Tranquilo? O próximo princípio, que está intrinsecamente relacionado a esse, intrinsecamente relacionado ao princípio da função social da sociedade, é o princípio da função social da propriedade. Princípio da função social da propriedade. Ivo, mas o que vem a ser isso aí? O que significa isso? Gente, ultrapassado tá aquele pensamento que a propriedade é um direito irrestrito, onde o seu titular pode exercê-lo de qualquer modo, a seu bel prazer. A função social, esse princípio da função social da propriedade diz que a propriedade extrapola os interesses meramente individuais, os interesses meramente pessoais, visando a contemplar os interesses da coletividade. Então, de acordo com esse princípio da função da propriedade, o direito urbanístico traz, tá, uma nova visão de propriedade. O direito urbanístico não vai vir pensar no eu, passa a pensar na coletividade, no bem comum. Isso é o que diz, em síntese, o princípio social da propriedade. Tranquilo? Maravilha? Show de bola. Então, o próximo princípio que nós vamos falar, turma, é o princípio da coesão dinâmica. O que vem a ser esse princípio da coesão dinâmica? Aqui, esse princípio, turma, tem que ser analisado sob dois prismas. Ele possui dois significados. O primeiro significado, o significado desse princípio da coesão dinâmica, tá, diz que o direito urbanístico assume relação com o próprio sistema jurídico, uma vez que a eficácia das normas urbanísticas assenta basicamente conjuntos normativos, não normas individuais. Então, o primeiro pensamento, o primeiro significado desse princípio diz que o direito urbanístico é um conjunto de normas. É um conjunto normativo. Tranquilo? Belezinha? Show de bola. E o segundo aspecto, o segundo significado desse princípio da coesão dinâmica. Aqui, turma, o direito urbanístico vai ter por base, ter como parâmetro as intervenções urbanísticas, cuja implementação provoca sucessivas alterações nas cidades, as quais devem ser levadas em consideração para ulteriores intervenções. Então, segundo significado, tá, do princípio da coesão dinâmica. Aqui o direito urbanístico vai provocar sucessivas alterações nas cidades, sendo que essas alterações deverão servir como base para futuras intervenções do Estado. Tranquilo? Maravilha. O próximo princípio que nós vamos falar, turma, é o princípio da justa distribuição dos benefícios e ônus. Princípio da justa distribuição dos benefícios e ônus. O que vem a ser isso aí, gente? Esse princípio, turma, tem por objetivo
impedir que algumas pessoas obtenham vantagens e outras prejuízos em virtude do processo de urbanização. Então, o princípio da justa distribuição dos benefícios ônus significa o quê? Então, ele tem por objetivo, tem por fito, impedir que alguns tenham vantagens e outros prejuízos em virtude do processo de urbanização. E o que significa isso aí? Vamos lá. Digamos que um determinado proprietário, tá? Ele, na área dele, haja uma intervenção por parte do Estado, ocasionando uma valorização da sua propriedade. Vocês acham justo que essa pessoa que teve uma valoração, tá, uma valorização do seu patrimônio, não contribua, não pague, não dê um retorno financeiro ao Estado? Lógico que não, gente. Lógico que não. Aqui é o que nós encontramos lá é o que nós chamamos, que vocês verão brevemente, direito tributário, contribuição de melhoria, que é uma espécie tributária que está previsto lá no artigo 145, inciso 3º da nossa Constituição Federal. Tranquilo? Então, turma, recapitulando, esse princípio da justa distribuição dos benefícios ônus significa o quê? Que nós temos que repartir de maneira igualitária, tá, entre a sociedade os benefícios que são feitos, tá, pelo Estado no âmbito urbanístico. Será que isso acontece? Efetivamente, será que isso acontece? Eu tenho minhas dúvidas. Tá? Eu tenho minhas dúvidas. Eu entendo que aquelas pessoas que necessitam de alguma melhoria na sua propriedade, na área onde está localizada a sua propriedade, melhorias essas que não são feitas pelo Estado, pelo ente responsável, continuam mesmo assim a pagar. Um exemplo, vamos lá, a questão do IPTU. Tá? Você é obrigado a pagar o seu IPTU. Em contrapartida, na maioria das vezes, o ente público não dá a sua retribuição a esse pagamento. São ruas esburacadas, sem saneamento básico, sem qualquer infraestrutura. Perfeito? Próximo princípio, princípio do planejamento. Gente, esse princípio não só no que tange ao direito urbanístico, mas em qualquer área é necessário você planejar antes de agir. Se você executar uma obra sem o devido planejamento, ou se você executar um projeto sem o devido planejamento, a tendência é que esse projeto naufrague. Então, o princípio do planejamento, ele assume, turma, tá, um caráter instrumental. De acordo com esse princípio do planejamento, tá? De acordo com o princípio do planejamento, o ordenamento urbanístico não pode ser um aglomerado inorgânico de imposições, devendo sim ser um resultado de um planejamento prévio. Tranquilo? Então, turma, é necessário que haja um planejamento urbanístico prévio para que você consiga realizar um ordenamento urbanístico eficaz. Infelizmente, isso não tem acontecido. Não há um planejamento prévio no âmbito urbanístico. São obras feitas sem qualquer planejamento, só apenas para justificar a atuação do poder público. Isso é triste. Nós somos
Somos exemplos dessa situação. Chuva. Estamos no período chuvoso. Quantas e quantas vezes nós não fomos prejudicados por alagamentos? Isso é o quê? Esses alagamentos que ocorrem são consequências da falta de planejamento. São obras públicas, são construções que são feitas sem o devido planejamento. Então, infelizmente, o princípio do planejamento não é levado a sério, não é levado à risca. Cabe a quem tentar mudar isso? Nós enquanto sociedade, temos que cobrar, tá, do poder público o efetivo planejamento, que antes de realizar qualquer obra, qualquer ordenamento urbanístico, seja apresentado um planejamento prévio para verificar se realmente aquela obra não irá causar um transtorno no futuro próximo à sociedade. Tranquilo? Percebam que esses 5 princípios, querendo ou não, estão interligados entre si. Os 5 princípios: o princípio da função social da cidade, o princípio da função social da propriedade, o princípio da coesão dinâmica, o princípio da justa distribuição dos benefícios e o princípio do planejamento estão interligados. Tranquilo, gente? Maravilha, show de bola. Na próximo vídeo iremos falar sobre competências urbanísticas. Um abraço, até daqui a pouco.